o pessoal do YouTube, amém. O pessoal que vai ouvir pelo áudio depois, o pessoal do Meet, para Raquel, para Maria, para Cláudia, para Duda, para Ludmila, para Cida e para o Batuta, amém. A paz do Senhor Jesus a todos, tá bom? Amém, glória a Deus. Hoje é a última aula de 2024, né? Amém. A gente vai voltar aí com a graça de Deus, né? No dia 5, dia 6, né? Dia 6 de janeiro, com a graça de Deus, a gente volta a ter aula aí, né? Vamos pegar 2 semaninhas aí de férias, né? Então, hoje é a última aula da gente, tá? Então, amém. Eu vou orar agora e a gente começa a falar, então, sobre a aula de hoje. Na aula de hoje, a gente vai falar sobre Acabe, a gente vai falar sobre Jezabel, né? Por que não era para Acabe casar com Jezabel? Já havia uma dica aqui, o porquê que não era para ele casar com Jezabel. A Bíblia, quando apresenta Jezabel para a gente, ela já dá a dica do porquê que... A paz, Adriano, amém. Por que Acabe não devia ter casado com ela? Já era muito claro que ele não era para ter casado com ela, a Bíblia diz isso, né? E a gente vai entender por quê. O que essa mulher tinha que era tão notório, já dava para ver, não precisava ter casado com ela para saber que ela era o monstro que ela era. E a gente vai entender isso hoje, tá? E a gente vai falar também sobre o reinado de Josafá, tá? Então a gente lembra que Josafá estava reinando ali no sul, né? Josafá é descendente de Davi, ele reinava ali no reino de Judá, né? Reinava sobre as tribos de Benjamim e a tribo de Judá. Enquanto isso, lá no reino norte, quem reinava era Acabe, tá? Então a gente vai ver Acabe, a Bíblia diz que foi o pior rei que teve ali no reino norte, era um rei muito desobediente, e não bastasse todos os pecados dele, ainda casou com Jezabel, para acrescentar ainda mais ao pecado dele. E a gente vai entender isso. Por que isso, né? Porque se tornou um pecado ainda maior dele se casar com essa mulher, né? Por quê? E não bastasse isso, a gente vai ver que vai haver um momento na história, que tá perto já, né? Vai ter um momento na história que o reino norte e o reino sul vão criar uma aliança, vão ter ali um encontro, né? Porque a gente lembra que estava tendo muita guerra ali entre Reino Norte e Reino Sul, né? O Reino Norte teve um momento ali que ele decidiu queria tomar as terras ali do Reino Sul. Teve um momento em que o Reino Sul invadiu o Reino Norte, tentando tomar as terras. Então havia muita guerra entre eles. E eles vão decidir fazer uma aliança para cessar essa guerra, para parar com isso, né? Então vão tentar unificar os dois, né? Vão tentar fazer isso, né? Eles pensam, vão tentar unificar o Reino Norte com o Reino Sul e fazer com que Israel seja um só novamente. Como que eles vão fazer isso? O filho de Josafá vai se casar com a filha de Jezabel e de Acabe, né? Então o filho ali de Josafá se casa com Atalia, que a gente vai conhecer, que é a filha de Acabe. Mas a filha vai seguir o exemplo da mãe e do pai, que Acabe também era ruim pra caramba, né? Então vai seguir o exemplo deles, não vai ser uma boa esse casamento não. E a gente vai ver sobre isso, tá bom, gente? Então, amém. Eu vou orar agora, então a gente começa a falar sobre isso, sobre o que tá acontecendo ali, né? No Reino Sul, com Josafá, e no Reino Norte, com Acabe. Hoje a gente vai terminar falando sobre esses 3 personagens, né? Josafá, Acabe e Jezabel. E quando a gente voltar, na primeira aula de volta nossa, a gente vai falar sobre Elias. A gente vai começar já falando sobre ele. Glória a Deus. E a gente vai ficar uns dias falando só de Elias, tá? A gente vai ficar uns 4, 5 dias aí só falando de Elias, aí dos milagres, uau. A gente vai conhecer Elias assim que a gente voltar. Quando a gente for terminar a aula hoje, eu vou deixar o cronograma de aula para quando voltar, né? Tem gente que às vezes gosta de estudar, gosta de ler sozinho, né? Fala, eu não tenho paciência de esperar, né? Então eu dou uma lidinha lá para saber o que vai acontecer, o que você vai falar na aula, né? Então eu vou deixar esse cronograma, tá, gente? Eu fiz um cronograma aí de 20 dias só, né? Eu só fiz os 20 dias de janeiro aí, eu fiz um cronograma. E eu vou passar para vocês, quem quiser ficar dando uma lida até a gente voltar, tá? Aí vocês conseguem aí ler pelo cronograma que eu fiz. Eu vou orar agora, então, e a gente começa a falar sobre a aula de hoje, tá bom? Amém. Meu Deus, obrigada, Pai. Obrigada por mais um dia. Obrigada pelo teu amor, pela tua graça, pela tua misericórdia, Pai. Obrigada, Senhor, por estarmos aqui, reunidos diante da tua santa presença, diante da tua santa palavra. Que o Senhor venha, Pai, e manifeste a sua verdade sobre nós. Convença-nos, Deus, da sua sã doutrina. Convença o nosso coração, a nossa mente e nos transforma, Pai. Nos esvazia de nós mesmos e nos preencha, Pai, com teu Santo Espírito. Que venhamos a ser mudados por Ti, que venhamos
a andar em novidade de vida, que venhamos a andar em novidade de vida, da vida de Cristo, Pai, que venhamos a andar como Cristo nessa terra, Pai, em nome de Jesus. Que o Senhor venha iluminar os nossos caminhos, para que venhamos a compreender, meu Deus, qual caminho que devemos seguir, Pai, porque se o Senhor iluminar o nosso caminho, se o Senhor nos der discernimento e nos mostrar, meu Deus, qual passo que devemos tomar, para onde devemos ir, nós não nos desviaremos, Pai, da Tua vontade, da Tua luz, da Tua doutrina, da Tua lei, porque nós temos prazer em Ti, nós temos prazer na Tua presença, nós temos prazer em Te servir, Pai, amém. Nos ensina a obediência, Pai, oh meu Deus, porque é nela que seremos aperfeiçoados, então nos ensina, Pai, a obediência plena. Meu Deus, que o Senhor, Pai, em nome de Jesus, perdoe os nossos pecados, porque a Tua palavra diz que o Senhor é um Deus que perdoa. O Senhor perdoa a iniquidade, a transgressão e o pecado. A Tua palavra diz que o Senhor tem prazer num pecador arrependido e o Senhor o recebe com festa. Então, meu Deus, em nome de Jesus, estamos aqui verdadeiramente arrependidos pelos nossos pecados, Pai, porque nós somos pecadores. Nós reconhecemos a nossa condição, Pai, e reconhecemos que nós somos imundos. Não há nada que façamos que nos santifique, não há nada que façamos que nos purifique e nos limpe. Só Tu, Pai, pode nos limpar da nossa própria imundície. Só Tu, Deus, nos santifica. Só o Senhor é que é santo e santifica. Então, meu Deus, vem e nos purifica, Pai. Vem e nos santifica. Vem e nos limpa, Pai, de toda imundície. Que o Senhor nos lave de todos os nossos pecados e que sejamos alvo como a neve. Que não venhamos a ter a sujeira do pecado. Que não venhamos ter, meu Deus, a escuridão de Satanás. Mas que venhamos a ter a Tua luz, o Teu brilho, Pai. Glória a Deus, Senhor. Que a Sua glória seja resplandecida em nós, que venhamos a brilhar, meu Deus, a Tua glória, Pai, que venha a tua glória venha estar estampada em nossas vidas, em nós, que todo aquele que nos olhar, meu Deus, veja em nós a Tua glória, veja em nós, meu Deus, o Teu brilho, que todos vejam que o Senhor é conosco, Pai, em nome de Jesus, Senhor. Então, por isso, Deus, perdoai os nossos pecados, Pai. Amém. E, meu Deus, nós viemos aqui com o coração aberto, sem hipocrisia, porque a Tua palavra diz que antes de pedirmos perdão a Ti, nós devemos perdoar. Então, meu Deus, nós perdoamos neste momento a todo aquele que nos feriu, a todo aquele que nos machucou, a todo aquele que de alguma forma, meu Deus, nos deixou irado, nos deixou machucado, nos deixou ferido, nos deixou chateados. Nós perdoamos essa pessoa, Pai. E se há alguém aqui, meu Deus, que tem dificuldade em perdoar, que o Senhor ajude essa pessoa, porque só Tu podes, meu Deus. A bondade é um dom Teu, Pai. Então libera sobre nós os Seus dons, o dom da bondade, o dom da compaixão, o dom, meu Deus, da empatia, Pai, o dom do perdão. Libera sobre cada um de nós os Seus dons, Pai. Nos ensina a sermos melhores, Pai, porque nós precisamos melhorar, Pai. Nós precisamos ser libertos de nós mesmos, Pai. Amém, Pai. Nos ensina os Teus caminhos, Senhor. Amém. Meu Deus, que o Senhor supra a necessidade de cada dia, Pai. Que nada nos falte, mas que o Senhor, meu Deus, realize sobre nós, meu Deus, todos os nossos sonhos, todos os nossos desejos, Pai. Que tudo aquilo que nós necessitamos, meu Deus, que recebamos em nome de Jesus, Senhor. Amém. A Tua palavra diz, Senhor, que em Ti, em Cristo, nós somos herdeiros das mesmas promessas que um dia foram feitas a Abraão. A Tua palavra diz isso, que nós recebemos por herança a herança de Abraão através de Cristo. Então, meu Deus, cumpra sobre cada um de nós as boas promessas que um dia o Senhor fez a Abraão. Que o Senhor tenha, meu Deus, por nós o mesmo amor que o Senhor teve, que o impulsionou a entregar seu único filho quando ainda éramos pecadores, quando ainda não valíamos nada. Quão mais nós valemos agora que nós te amamos, que nós te servimos, que nós te queremos, Deus. Nos ensina a santidade, Pai, porque se nós pecamos, se nós erramos, meu Deus, é sem querer. Porque nós não temos prazer em andar longe de Ti, nós queremos andar na Tua presença. Como Moisés disse, Deus, nós abandonamos, nós rejeitamos a nossa promessa se o Senhor não vier conosco, porque a Tua presença nos basta, Deus. Amém. O Senhor é tudo que nós queremos. Nós ansiamos por ver a Tua face, nós ansiamos, meu Deus, por falar contigo e experimentar da Tua glória. Meu Deus, manifesta ainda hoje, mais uma vez, os Seus milagres. Mostra para esse povo, meu Deus, que o Senhor é conosco, que o Senhor está aqui. Em nome de Jesus, mostra para todos, convence a todos, meu Deus, do Teu poder, Senhor, em nome de Jesus.
Oh Jesus, que a sua volta esteja breve, seja logo, porque nós ansiamos pela tua volta e pelo teu reino. Nós ansiamos pelo reino de paz e de justiça. Oh Senhor, a tua palavra diz que quanto mais nós pregarmos sobre o teu evangelho, quanto mais nós espalharmos, meu Deus, as boas novas, mais próximo estará da tua volta, Senhor. E que isso se cumpra, Pai, e que o Senhor nos ajude nessa propagação, que o Senhor nos ensine, meu Deus, a pregar a tua palavra da forma correta, meu Deus, que não venhamos a desviar ninguém dos seus caminhos, que não venhamos a ensinar nada errado, mas que venhamos a pregar a sã doutrina com ousadia, com intrepidez, que todos aquele que nos ouvir, meu Deus, que seja convencido da tua verdade, que entregue-se a ti, que venha a te conhecer verdadeiramente, Pai. E que a tua palavra corra sem obstáculos, que ela ultrapasse barreiras, fronteiras, que ela chegue a todos os cantos, Senhor. Em nome de Jesus, Senhor, nos ajuda a propagar a tua verdade. Nos ensina para que possamos ensinar, Pai. Nos mostra a tua verdade para que então possamos propagá-la, Pai. Amém. Meu Deus, que não venhamos a ter dúvidas, porque a tua palavra, Pai, não gera dúvidas. E se há alguma dúvida dentro de nós, se há algum questionamento, se algo surgir, meu Deus, duvidoso dentro de nós, que o seu Espírito Santo venha e tire toda dúvida, que nos convença da tua verdade, Pai. Amém. Meu Senhor, em nome de Jesus, que venhamos a arder, que o Senhor venha acender dentro de nós o teu fogo e que venhamos a cuidar e vigiar para que ele não se apague, Pai. Amém. Que o Senhor nos livre de todo mal, em nome de Jesus. Amém. Amém, amém, amém. Glória a Deus, amém. Então agora a gente vai falar sobre segundo livro de Crônicas, capítulo 17, tá? Amém. Hoje é a última aula, tá? Oi, Daniel, a paz. Hoje é a última aula desse ano, glória a Deus, amém. Eu vou descansar 2 semaninhas, né? Eu vou descansar dessa obra aqui, né? Eu vou descansar do ensino aqui, do ensino bíblico, mas eu vou continuar com a ONG, tá, gente? Eu falei pra vocês algumas aulas atrás que eu tenho uma ONG, né? Que eu consegui abrir a ONG, glória a Deus, com esse projeto, né? Deus foi impulsionando esse projeto ao ponto de hoje ter uma ONG. Então, os serviços da ONG eu vou continuar fazendo. Tanto que na semana que vem eu vou visitar uma criança que eu amo, né? E ela tem paralisia cerebral. E eu já tenho tanta intimidade que eu chego lá e deito com ela na cama dela. A última vez que eu fui lá, ela tava deitadinha na sala, né? O colchãozinho tava na sala, tava deitado na sala. E a avó dela tava fazendo comida e a mãe dela não tava. Eu cheguei e fiquei deitada lá com ela no colchãozinho lá dela, né? Fiquei lá com ela, conversando com ela. E a mãe dela chegou, tava lá deitada com ela no colchão. Então, a gente criou um amor muito grande, né? Muito grande mesmo. Glória a Deus. Eu falei isso uma vez para eles, né? Parece que a gente tá fazendo, né? Mas a verdade é que quem tá recebendo sou eu. Gente, vocês não sabem como é extraordinário, né? Alguns devem saber. Mas quão extraordinário que é você ir, sabe? De coração aberto, conhecer pessoas assim. Há um tempo atrás eu conheci 2 crianças, né? Nossa, gente, a gente conseguiu fazer algo extraordinário. O povo aqui se reuniu, né? Eu consegui arrecadar uns R$2.000 para comprar de dieta para 2 crianças, para o Miguel e para a Mirella, né? A Mirella tinha tido a cadeira de rodas dela roubada. E, gente, glória a Deus, a gente conseguiu doar a cadeira para a Mirella. Eu consegui lá conhecer os 2. Gente, como são espertos, caramba! Muito inteligentes, muito espertos. Muito espertos mesmo. Uau! Eu ficava lá sentada, né, falando com eles, Mirelinha na cadeira dela, né, tudo. E ela fala umas coisas, gente, que menina esperta, muito esperta. O Miguelzinho também, super inteligente. Eles são muito espertos mesmo, gente. E é um prazer, sabe? É um prazer tão grande ajudar. Tem uma senhora que eu conheci de Franco da Rocha, eu fui lá também, entreguei muito equipo para ela, muita gaze para ela, sabe? Eu conheci ela, 94 anos, ela estava no paliativo, por conta da idade dela, que era paliativo, e eu conheci ela, aí eu tenho todo o cuidado de conhecer, sabe? Eu gosto de ter uma proximidade. Eu fui lá, gente, esse dia, assim, eu me segurei para não chorar por causa da filha dela, tanto que hoje eu lembro e dá vontade de chorar. E a filha dela foi me mostrando, né? Eu falei, o que vocês precisam de ajuda? Porque eu tenho uma ONG e o que eu puder ajudar, eu vou ajudar, né? Eu tenho tantos alunos, às vezes eu falo alguma coisa, gente, vamos ajudar tal criança. E, gente, os alunos se reúnem para ajudar, né? E glória a Deus por isso.
E nesse dia eu conheci essa senhorinha de 94 anos. E a filha dela mostrou, ela estava na fralda, ela não falava, não tinha nenhum movimento. Ela nem olhava para mim, parecia que ela estava em um outro mundo. E a filha dela mostrou para mim. E ela estava cheia de feridas no corpo, feridas sérias, gente, grandes, sabe, com buraco, tudo. E ai, aquilo mexeu tanto comigo. E eu me segurei assim, olhei pro lado e fui pra cozinha, porque eu ia chorar ali. Só de lembrar já dá vontade de chorar. E tempos depois, eu sempre ficava ajudando ela, né? E eu, depois de um tempo, eu conversando com ela, ajudando ela, a filha dela. Precisava de uma cama hospitalar, consegui, glória a Deus, né? Para uma outra criança também tinha conseguido, para uma criança. E aí, um tempo atrás, a filha dela me mandou mensagem que ela faleceu. A senhorinha faleceu. Antes dela falecer, ela ainda tinha retomado um pouquinho a consciência. Teve um dia que tinha uma vizinha delas, que é enfermeira, e sempre ajudava lá, né? Porque ela precisava de muito curativa, essa senhora. Ela estava sofrendo muito. E essa enfermeira foi embora e falou assim, olha, dona Terezinha, amanhã eu tô de volta, tá bom? Amanhã eu volto. E a senhorinha falou, tá bom. Nossa, gente, isso encheu meu coração de esperança. Eu falei com a filha dela, falei, caramba, a dona Terezinha falou isso. A dona Alice, Tereza é a filha. É a Alice que era a mãe. Eu falei, nossa, a dona Alice falou isso, Terezinha. Ela falou, é. Eu falei, não acredito. Nossa, gente, eu pulei de alegria, eu ganhei meu dia. Eu falei, não acredito, glória a Deus, Deus é extraordinário. Aí ela falou, ai, a minha esperança voltou. Mãezinha falou. Eu falei, ai, amém. E, gente, nossa, aí eu fui lá, consegui fazer uma boa entrega. Eu recebi até uma doação grande, nossa, eu recebi uma doação que se eu fosse comprar todos aqueles equipamentos ia ficar uns R$2.000. Uma pessoa me deu, todos. E eu fui lá na casa dela, eu e meu esposo, nosso carro tava até ruim, a gente ficou até com medo de quebrar no meio do caminho. A gente foi-se embora lá pra Franco da Rocha. É longe da minha casa, gente, longe mesmo, uma viagem de mais de 1 hora. E a gente entregou lá pra ela. Aí quando ela falou que a senhorinha faleceu, eu chorei, eu fiquei assim, eu tentei ser forte para a filha dela, né, mas eu chorei. E a filha dela também é bem compreensiva, né, tudo. E não é fácil, né? Não é fácil. E a gente tem que entender isso, né, que Deus faz o que Ele quer. Deus é o dono da vida e da morte, Deus sabe o tempo de todas as coisas, a Bíblia diz isso. Salomão diz isso no livro de Eclesiastes, o sofrimento não é tão ruim assim. O sofrimento também serve para melhorar a gente. Tem pessoas que são estragadas pelo sofrimento, mas a maioria delas, elas se tornam simpáticas ao sofrimento do outro, elas aprendem a ter compaixão conforme elas sofrem. As melhores pessoas, se você for ver, realmente existe estudo científico sobre isso, as melhores pessoas, as pessoas mais bondosas, as pessoas mais caridosas, as pessoas mais compassivas, são aquelas que mais sofreram. E Salomão fala sobre isso no livro de Eclesiastes. Salomão fala, eu descobri que o sofrimento não é tão ruim assim. O sofrimento nos torna melhores. É difícil chegar nesse nível. É difícil. É difícil chegar no nível de obediência que Jesus chegou. A Bíblia diz que Jesus chegou no maior nível de obediência que existe. O maior alto nível da obediência, para a gente ser aperfeiçoado por ela, porque a Bíblia diz que a gente é aperfeiçoado através da obediência. Se eu quero ser aperfeiçoada por Deus, se eu quero ser melhor, se eu quero ser uma pessoa melhor, se eu quero me tornar melhor, é por meio da obediência. A Bíblia diz isso. Eu sou aperfeiçoada através da obediência. Quanto mais eu obedeço, mais Deus me aperfeiçoa. Mais perfeito eu fico. Quanto mais eu obedeço, mais perfeito eu me torno. E o maior nível de obediência que existe é o nível de obediência de Jesus, que é obedecer ao não de Deus. É tão difícil obedecer ao não de Deus, né? E Jesus, ele foi aperfeiçoado porque ele passou em todos os níveis da obediência, inclusive ao não. É quando a gente ora para alguém ficar vivo e essa pessoa morre. Deus disse não para a nossa oração. Aconteceu isso comigo há pouco tempo atrás, né? Eu tava até bem mal, eu até fiquei uns dias sem dar aula, meu padrasto faleceu, caramba. Até hoje eu lembro, choro, sabe? É fogo.
A pior coisa que existe é um não de Deus, né? Porque a gente pensa, poxa, mas como Deus não quer vida? Mas como que Deus não quer curar? Jesus não pensou assim. Jesus podia ter pensado como a gente pensa. Porque a Bíblia diz que Jesus suava sangue. Jesus estava com tanto medo, mas tanto medo, gente. Jesus, imagina hoje alguém que tenha tanto medo que ao ver uma pessoa se urina. Creio eu que o nível de medo de Jesus era maior. Porque a Bíblia diz que ele suava sangue. Ele estava com muito medo. Esse homem estava com muito medo. Ele sabia o que ele ia passar naquela cruz. Ele sabia o que ele ia sofrer por nós. Ele sabia. E a Bíblia diz que ele estava tão atordoado, mas tão atordoado, que ele pediu até para os apóstolos dele orarem por ele. Ele não conseguia nem mais orar. O homem estava tão nervoso que nem conseguia orar. Ele falou, gente, ora por mim. Jesus pedindo para outro orar por ele. Quando a gente pensa assim, a gente começa a entender, né? Como Jesus foi humano. E ele pediu para outro orar por ele. Jesus, o cara que acabou de ressuscitar um monte de gente, o cara que mandou Lázaro sair da tumba, mandou Lázaro sair da cova ali dele, e ele está pedindo para os outros orar por ele. O medo de Jesus era tão grande que ele não conseguia nem orar. E a Bíblia diz que a única coisa que ele conseguiu pedir foi para Deus não permitir que aquele mal acontecesse com ele. Ele falou isso. Ele falou, traduzindo a oração de Jesus foi isso, né? Deus, eu não quero morrer, por favor, muda a história, faz de outro jeito. Foi isso que Jesus falou. Essa é a oração de Jesus. Né? Quando ele fala, Senhor, se for possível, passa de mim esse cálice. É isso que ele está querendo dizer. Deus, eu não quero morrer. Não desse jeito. Se for possível, muda isso. Faz de outra forma, porque eu vou sofrer muito, eu estou com medo. Estou morrendo de medo. Eu não quero sofrer desse jeito. Muda aí a história. Mas no finalzinho ele falou, mas que seja feita a sua vontade e não a minha. Eu aceito a tua vontade. É isso que ele estava querendo dizer. Eu aceito o teu não. Se o Senhor disser não à minha oração e entender que eu devo sofrer desse jeito, eu aceito. Porque o Senhor sabe o que faz. Ainda que eu não entenda, eu sei que tudo isso vai ser por um propósito bom. Ainda que para mim não pareça bom. Porque para Jesus não foi bom não, gente. Mas o final não foi bom? Não havia um propósito bom por detrás daquilo? E assim é pra gente. Às vezes parece que não tem nenhum propósito bom naquilo, né? Qual o propósito bom que há, Deus, do Senhor tirar meu filho de mim? Qual o propósito bom que há, meu Deus, do Senhor matar meu marido, do meu marido morrer? Qual o propósito bom que há, meu Deus, de eu receber um diagnóstico de câncer? Qual o propósito bom que há, meu Deus, desse mal que está me acontecendo? Qual o propósito bom que há? Existem maus que acontecem na nossa vida que são escolha de outras pessoas. E Deus não interfere nisso. Então, por exemplo, o estuprador. Deus não vai interferir nisso. Por quê? Porque é o livre-arbítrio do estuprador. Deus não pode interferir no livre-arbítrio do estuprador. Deus não pode interferir no livre-arbítrio daquele que quer matar. E isso não quer dizer que Deus, né? Ah, sim, a Ludmilla tá falando que dá uma certa revolta. Dá sim, Ludmilla. E é humano. E é humano. E é humano isso mesmo, essa revolta, né? Mas a Bíblia diz que Deus, ele não pode interferir no livre-arbítrio. Então, uma vez eu ouvi isso de uma menina. Ela tinha sido estuprada. E ela estava na igreja. Ela servia a Deus. Ela era obreira. E foi estuprada. Voltando da igreja. Para casa dela. E ela ficou revoltada com Deus. E ela parou de ir para a igreja. E ela falou assim, como assim Deus deixou eu ser estuprada? Como assim? Como assim Deus permitiu que eu fosse estuprada? Que Deus é esse que não me protegeu? Que não me vigiou? Que Deus é esse? Mas a Bíblia não diz que Deus vai impedir o mal de acontecer com a gente.
A Bíblia nunca disse isso em lugar nenhum. Pelo contrário, a Bíblia diz que quando a gente conhecer a verdade, quanto mais próximo nós estivermos de Deus, mais difíceis as coisas serão. Mais aflição a gente vai ter. É isso que a Bíblia diz. Deus, ele não promete proteger a gente do mal que o outro pode causar, porque seria interferir na liberdade do outro. O outro tem um livre-arbítrio. O outro tem o livre-arbítrio de me estuprar. Mas a Bíblia diz que eu tenho que vigiar. Eu também sou responsável por algumas coisas, então eu tenho que ter cuidado. Se aquele lugar é perigoso, né? A gente aprende isso no livro de Eclesiastes. Se aquele lugar é perigoso, eu tô vendo que é perigoso, eu não vou por essa rua. Eu vou pedir carona, eu vou pedir para alguém me levar, né? A Bíblia diz isso, que a gente tem que fazer isso. A gente não pode culpar Deus. Existem coisas que a gente não pode simplesmente entregar nas mãos de Deus e falar, foi Deus que fez. Deus que fez aquele estuprador me estuprar. Não, não foi Deus, não. Deus não tem nada a ver com isso. Talvez você andou por uma rua que não devia ter andado, tarde da noite, só estava andando você. Você ouviu um cara suspeito lá na frente, só que você deu, não vai dar nada não, vou indo embora. E a culpa é de Deus. Deus não pode interferir. O livre-arbítrio do outro está ali. Ele tem o direito dele de matar. Ele tem o direito dele de roubar. Ele tem o direito dele de estuprar. Deus dá essa escolha de fazer o bem ou de fazer o mal. Nós temos a mesma escolha de Adão e Eva, de comer o fruto da árvore proibida. Nós temos essa escolha. Deus não pode tirar da gente essa escolha. Mas a diferença é que Deus apresenta pra gente a verdade. Se eu comer esse fruto, eu sei o que vai acontecer comigo. A Bíblia diz. Se eu conhecer a verdade, eu sei o que vai acontecer com o ímpio, eu sei o que vai acontecer comigo, né? E é muito triste, essa moça, ela começou a culpar Deus. E a Bíblia diz que Deus, ele não vai livrar a gente do sofrimento humano, do que o outro pode me fazer de mal. A Bíblia diz que Deus não vai livrar. Deus não livrou José daquilo que os irmãos dele fizeram com ele. Imagina o sofrimento de José, coitado. Todos os irmãos reunidos tentando matar ele. Colocaram esse homem num poço sem água, né, num poço velho. E ficaram lá fora falando, vamos matar ele. Ah, não, vamos vender. Ah, não, vamos matar. E o homem lá embaixo escutando tudo isso, gente. Imagina o coração dele. Aí ele foi vendido como escravo. Aí ele chegou lá numa terra estranha, porque no Egito falava outra língua. Não falava a língua dos hebreus. Era outra língua. Aí um homem livre, que era o queridinho do pai. Agora ele estava no mercado exposto, em pé, como escravo. Aí as pessoas chegavam lá querendo comprar ele. Deixa eu ver os dentes. Deixa eu ver o braço. Deixa eu ver. Agacha aí pra eu ver se você tá forte. E começaram a fazer isso com José. Nossa, gente. E José jamais culpou a Deus. A Bíblia diz que Deus, ele não vai livrar a gente da maldade humana. O outro pode fazer qualquer mal comigo, que Deus não vai impedir ele do livre-arbítrio. Mas a Bíblia diz que Deus vai me consolar. A Bíblia diz que se eu procurá-lo, o mal que esse cara me faz não vai doer tanto. Porque Deus vai me dar consolo sobre a minha dor. Mas Deus só vai dar isso para quem procurar ele. Aí aquela dor não vai ser tão forte assim. Porque Deus me deu consolo. E é isso que Deus promete. Consolo. Força. Né? Às vezes é muito difícil seguir adiante com um diagnóstico de câncer. A pessoa está com um diagnóstico de câncer terminal. Aí a Bíblia diz que Deus dá força para quem está cansado. A Bíblia diz que Deus renova a energia daquele que clama a Ele. Mas é o que Jesus disse, que seja feita a tua vontade. Né? Às vezes a gente acha que a vontade de Deus tem que ser o que é bom para mim. Sinceramente, gente, era bom para Jesus ele morrer daquele jeito que morreu? Não era. Para Jesus, não. Não foi bom para ele, não. Ele não gostou, não. Não foi gostoso, não. Mas foi necessário.
Foi necessário para aperfeiçoá-lo. Foi necessário, né, para que o nome dele ficasse acima de todo nome. Para que ele recebesse a glória dele. Para que ele recebesse a coroa dele. E para que ele conquistasse o direito de sentar à direita do Pai. Quando a gente para pensar em tudo que Jesus ganhou pelo que ele fez, valeu a pena. Todo aquele sofrimento. Mas se você para pensar só no sofrimento, você fala, caramba, Deus foi cruel de ter falado não. Deus podia ter falado não, né? Deus podia ter falado sim, né? Para a oração de Jesus. Deus falou não, caramba, né? E é isso, a gente tem que compreender essas coisas. Mas é muito difícil quando acontece com a gente, né? Quando eu estava ensinando, eu já falei isso aqui, quando eu estava ensinando o livro de Jó, eu estava com 2 meses de gravidez, né? E eu engravidei, e com 2 meses, né? Desde 2016, eu e minha esposa, a gente fica aí lutando para ter filhos, né? A gente teve um filho em 2018, ele faleceu com 5 meses na minha barriga. Aí depois disso a gente engravidou de novo, em 2022. E eu estava aqui ensinando sobre o livro de Jó. E com 2 meses eu fui lá para uma consulta, estava sentindo um pouquinho de dor. Aí eu fui fazer ultrassom, o coraçãozinho dele tinha parado. Aí quando eu cheguei na minha casa, eu comecei a orar a Deus. Falei, Senhor, o Senhor ressuscita mortos. 1 ano antes, tinha pifado o meu computador quando eu estava dando aula. Tinha bem pouquinho aluno, a Cida estava nessa aula, se eu não me engano. Tinha bem pouquinho aluno, não era o número que tem hoje de aluno, era uns 30 e pouco. E do nada a água jorrou, assim, eu ficava com um negócio de água, né, um negocinho pequeno, já vou começar a aula, gente, tô falando pra caramba, né. Tinha um negocinho de água, a água jorrou assim no computador. E eu deixei virado o computador, jorrava a água do computador, né? E ele ficou com a tela azul, chamada tela de morte. E, gente, ele fez umas luzinhas assim. Eu falei para as meninas, gente, caiu água no meu computador. Aí eu terminei a aula lendo a Bíblia, normal, Bíblia de papel. Aí no dia seguinte, eu coloquei o secador para ver se secava a água, tudo. Eu falei, Deus, eu não admito isso. O Senhor ressuscita mortos. O Senhor ressuscita a gente. O Senhor não vai ressuscitar esse trombolho aqui, o Senhor vai ressuscitar. Eu falei, eu uso ele para a tua obra, Deus. Todo o material de estudo, tudo que eu escrevo, né? Porque eu vou escrevendo, tudo que eu vou ensinando, o Espírito Santo vai me guiando, num comentário eu vou escrevendo. Eu falei, tá tudo lá, Deus. E, gente, eu orei e liguei o computador, e o computador ligou. Eu falei, glória a Deus, ele ligou. E o computador tá funcionando aqui até hoje, glória a Deus. E isso foi em 2021 que isso aconteceu. Aí em 2022 eu engravidei, fiquei 2 meses e o coraçãozinho parou. E, gente, eu não tive vontade nenhuma de dar aula nenhuma. Aí eu comecei a orar, falei, Deus, ressuscita meu filho. E orando firmemente. Eu pôr a minha mão na barriga, falei, Deus, ressuscita meu filho. Ah, Senhor, eu tô pregando a tua palavra. Senhor, eu tô ensinando a tua palavra. Meu Deus, ressuscita meu filho. Como que o Senhor vai me deixar? Eu fazendo o que eu tô fazendo, meu Deus, me ajuda. E eu orando assim, nesse nível. Aí, gente, enquanto eu orava, eu lembro claramente, uma mulher me pediu ajuda. E ela falou assim pra mim, olha, eu tô no banheiro da minha escola, eu tô com um estilete na mão, eu quero tirar minha vida. Me ajuda. O que eu faço? E eu parei tudo e comecei a falar com ela e orar com ela no telefone. E glória a Deus, ela não tirou a vida. Aí, quando eu desliguei o telefone, eu falei, nossa, acho que Deus estava me testando. Pra ver se qualquer vida vale pra mim ou se era só a vida do meu filho. Até me arrepio de falar. Falei, meu, Deus estava me testando. Aí, depois disso, eu falei, não, eu acho que era um teste, eu passei, né? Deus vai ressuscitar meu filho. E eu continuei orando. E o coraçãozinho não voltou. Aí eu fiquei 1 mês com meu filhinho morto dentro da minha barriga, até o processo natural, né? Dele sair. E esse 1 mês, gente, eu não sentia vontade nenhuma de sentar aqui e ensinar sobre o livro de Jó. Eu falei, Deus, eu não tô com vontade nenhuma, Pai. Nenhuma de ensinar sobre Jó. Jesus, me ajuda. Aí passou pela minha cabeça uma coisa um dia. Ele falou assim, olha, você tá ensinando sobre o livro de Jó. Você senta lá todo dia
e fala para esse povo aprender com Jó. E você não vai aprender com um homem que perdeu todos os filhos num dia só. Ele não perdeu só um filho, ele perdeu todos. Eu nem lembro agora quantos filhos Jó tinha, era muito. E ele perdeu todos num dia só. Aí eu falei, não, eu preciso aprender com Jó. Aí eu sentava aqui, gente, eu ficava até emocionada dando aula. Eu falei, meu Deus, eu aprendi tanto naquele livro. Enquanto eu ensinava e falava aquelas coisas, era como se eu estivesse falando, sabe? No lugar de Jó ali, e questionando a Deus, né? Porque Jó questionava a Deus, Jó falava assim, mas Deus, eu sou bom. Deus, eu sacrifico para o Senhor. Deus, 7 homens, aqui o Batuta tá falando quantos filhos Jó tinha, 7 homens e 3 mulheres, 10 filhos. Ele perdeu 10 filhos em um dia, esse homem. E eu tava com frescura porque eu perdi um. Eu falei, Deus, não, eu vou sentar e vou ensinar. Eu não deixei de dar um dia. Aí nisso, eu ficava como Jó. Eu ficava, Deus, mas eu ensino a tua palavra. Deus, olha o trabalho aqui que o Senhor me levantou para fazer. Que o Senhor deixa que isso aconteça. Deus, eu tenho temor, eu estou fazendo isso daqui com o maior respeito. O Senhor sabe. Eu não estou fazendo de qualquer jeito. Eu não estou fazendo nada assim, né, para merecer isso. Eu ficava igual o Jó. Jó ficou assim, né, no livro inteiro dele. Jó ficava falando, mas eu não fiz nada para merecer isso, Deus. Eu sou justo, eu sou bom. E Deus vem e responde, eu não te devo nada, Jó. Aquilo foi um tapa na minha cara, Deus não me devia nada. Deus não me devia meu filho ficar vivo. E a Bíblia diz isso, né? Que eu tenho que confiar. Ainda que eu não goste. Ainda que pareça que não é bom para mim. Ainda que eu vá sofrer. Como diz Salomão, o sofrimento não é tão ruim assim. E amém. Gente, vamos começar então. Falei bastante coisa aqui, né, gente? Gente, desculpa. Nossa última aula aí eu falei bastante coisa, né? A música, espero que tenha ajudado alguém. Glória a Deus, amém. A música de hoje foi Vem Me Buscar, de Jefferson e Suelen, tá bom? A gente vai começar a aula de hoje pelo segundo livro de Crônicas, capítulo 17. Segundo livro de Crônicas, capítulo 17. A gente vai falar agora sobre um novo personagem chamado Josafá. Ele é filho de Asa, tá? Então, diz aqui no versículo 1 que Asa morreu. A gente lembra, na aula passada a gente estudou que Asa morreu. E então Josafá, o filho dele, ficou reinando ali no reino sul, tá? No reino ali de Judá. E diz que Josafá, ele começou a se preparar para defender o reino, do reino de Judá, do reino de Israel. Então você percebe, né? Quem é que estava reinando lá no reino de Israel? Era Acabe. Tá? Então vamos lembrar, Acabe estava reinando lá no reino de Israel, lá no reino norte. E a gente vê que havia uma ameaça aqui. O negócio não estava indo bem. Né? Havia uma ameaça do reino norte vir invadir o reino sul. E então diz que Josafá começou a se preparar para essa possível guerra que pudesse haver. Né? Então no versículo 2 diz que Josafá ele começou a colocar os soldados ali das tribos de Judá, de Benjamim, que tinha ali no reino de Judá, ele começou a colocar ali nas cidades, para proteger as cidades, né? Nas cidades que eram protegidas por muralhas, ele começou a colocar esses soldados. E ele também começou a colocar acampamentos militares em todo o território que ele governava, né? E assim ele colocou também lá nas cidades de Efraim, né? Que o pai dele havia conquistado, havia retomado ali do reino norte, tá? E assim ele foi protegendo a cidade, todo o reino dele, de uma possível ameaça de Acabe vir e invadir e tomar o reino de Judá. Aí no versículo 3 diz que Deus era com Josafá. A Bíblia diz que a gente lembra como Asa, o pai dele, morreu, né? O pai dele morreu com uma doença nos pés e não buscou a Deus, né? Ele estava revoltado com Deus. Mas a Bíblia diz que Josafá, ele agradava a Deus. Diz que ele era obediente. Aí aqui está dizendo no versículo 3 que Deus era com ele, porque ele andava nos caminhos de Davi. Ele era obediente, ele era um servo de Deus mesmo. E ele não adorou os outros deuses, ele não adorou ídolos.
Ele não adorou deuses pagãos. Ele adorava somente o Deus de Israel, o Deus único e verdadeiro. No versículo 4, então, diz, né, que pelo contrário, ele não veio adorar Deus nenhum, ele não veio adorar ídolo nenhum, não veio adorar demônio nenhum, não veio adorar nada que não fosse o Deus verdadeiro. E ainda assim, ainda mais, além de adorar ao Deus verdadeiro, ele cumpria os mandamentos. Ele era obediente à lei. Ele andava certinho. Ele fazia tudo correto, conforme a lei dizia. Aí no versículo 5 diz, né, que Deus, então, confirmou o reinado na mão de Josafá. E fez Josafá ficar em paz. Fez tudo ficar certo. Não vinha ninguém perturbar Josafá. Aí então diz, né, que o povo do reino de Judá, vendo que Deus era com Josafá, que Deus era com o rei deles, né, o povo ali do reino sul, do reino de Judá, que eram as tribos de Benjamim e de Judá, que a gente lembra, eles começaram a ver que Deus era com o rei deles, e eles começaram a dar presentes para o rei. Aí eles davam ali riquezas, presentes, e ele começou a ficar cheio de riquezas, né, de glória, ele era muito honrado. E então, no versículo 6 diz que ele continuou, então, depois disso, né, ele sendo honrado pelo povo, recebendo cada vez mais presentes, ficando cada vez mais rico, né? Então, cada vez mais ele queria obedecer a Deus. Cada vez mais ele se esforçava em cumprir a lei de Deus, né? E então ele foi e destruiu os lugares pagãos que ainda existiam lá no reino de Judá. Né? Todos os lugares pagãos de adoração ali, aqueles ídolos, né? Os postes de Deus, da deusa lá Será, né? Ele destruiu tudo. Aí no versículo 7 diz que no terceiro ano do reinado dele, do reinado de Josafá, Josafá decidiu enviar pessoas por todas as cidades do reino dele para ensinar sobre a lei de Deus. Ele estava bem empolgado, né? Será que vai acontecer com ele como aconteceu com o pai dele? Vocês lembram? O pai dele começou bem também, né? O pai dele começou obedecendo bastante a Deus, né? A gente lembra, o pai dele havia vencido aquela guerra contra os etíopes, né? Vieram os etíopes e os líbios juntos, né? Lutar ali e eles venceram, né? E então ele se empolgou ali, mas depois ele murchou, né? A empolgação dele murchou, ele começou a ser desobediente a Deus. E aqui Josafá, no terceiro ano do reinado dele, ele estava empolgado ali para obedecer a Deus, para servir a Deus. Então ele começou a mandar autoridades de Judá para ensinar sobre a lei. Dentre essas autoridades a gente vai ver alguns nomes de profetas, que a gente vai ver falar mais para frente. Quem foi que ele mandou ir para as cidades ali ensinar o povo sobre a lei de Deus? Ele mandou Ben-Hail, Obadias, a gente vai falar sobre esse Obadias mais para frente, né, que é um profeta, Zacarias, tá? Netanel e Micaías, que é um outro profeta também que a gente vai falar mais pra frente. Aí no versículo 8, né, diz, né, Micaías aqui é do reino de Judá. A gente vai falar sobre outro Micaías, se eu não me engano. No versículo 8, então, diz aqui, junto com essas autoridades, gente, não era qualquer pessoa, essas pessoas aí de cima, né? Eram pessoas com autoridade, eram profetas, né? Eram pessoas que conheciam muito da lei de Deus, né? E ele mandou pelas cidades para ensinar lá nas cidades a lei de Deus. Além deles, ele mandou também levitas, né? A gente lembra que lá no Reino Norte não existia mais levitas, né? Porque no tempo de Jeroboão, os levitas foram tudo embora, porque eles se recusaram a ficar adorando aqueles touros de ouro, né? Então, os levitas estavam lá no reino de Judá. Então, desses levitas, quais foram quais os que ele levantou para ensinar o povo ali de Judá? Semaías, Netanias, Zebadias, Azael, Semiramote, Jonatas, Adonias, Tobias e Tobiadonias, né? Os sacerdotes que ele também mandou para ensinar o povo de Israel era Elisama, era Georão, tá? Então esses são os sacerdotes, esses são os levitas e em cima provavelmente são todos profetas ali, né? São autoridades ali, então são pessoas, né, que sabiam muito bem da lei. Aí no versículo 9, então, diz que eles foram por todo o reino ensinar sobre Deus. Então, eles levaram consigo, né? Eles não foram ensinar de boca porque eles achavam que era verdade ou não era. Eles pegaram a Bíblia, né? Eles pegaram lá as escrituras, o livro da lei. E eles foram lá de cidade em cidade ensinando o livro, a própria lei. E diz que então eles ensinaram o povo.
Aí no versículo 10 diz, né, que Deus ficou tão contente com isso, Deus ficou muito feliz, ao ponto de fazer com que os vizinhos de Judá ficassem com medo de Josafá. E por isso ninguém queria guerrear contra Judá. Todas as cidades vizinhas, né, todos os povos ali, a Filístia, né, todo mundo ali em volta, não queria brigar com Josafá. Eles estavam com muito medo de Josafá. Isso porque Deus havia feito. Aí no versículo 11, gente, olha só. Os filisteus vieram trazer presente para Josafá. Ele estava muito respeitado, esse homem, né? Para os filisteus irem trazer presente para ele, né? Então os filisteus saíram lá da Filístia. A gente lembra que os filisteus ali e Israel tinham uma situação difícil, né? Filisteus e Israel, Judá ali, era uma situação ali, não era fácil não. A Filístia vivia invadindo ali, né? Eles viviam brigando. Mas os filisteus foram lá entregar presente para Josafá, né? E eles entregaram presentes como impostos, a título de tributos para Josafá, né? E não só os filisteus, os árabes também vieram. Caramba, né? Os árabes também vieram e levaram ali 7.700 ovelhas. E levaram também 7.700 bodes. Esse homem era muito respeitado, né? Esse homem era muito temido. Aí então diz no versículo 12 que ele foi ficando cada vez mais forte. E conforme ele ia ficando cada vez mais forte, ele ia construindo cada vez mais muralhas, né? Criando cada vez mais cidades fortes ali, cidades de fortaleza, criando cada vez mais armazéns, né? Armazenando comidas nas cidades, né? No caso de haver um cerco ali, né? Pelo menos a cidade não tem problema, ela tem comida para se manter, né? A gente já falou sobre isso, né? Era muito comum isso, fazer cerco na cidade para enfraquecer a cidade e a cidade se render, né? Porque eles vão ficar sem poder comer, então se rende, né? Já já a gente vai ver um cerco desse acontecendo, onde infelizmente, né, ali no reino de norte, no reino de Israel, eles vão comer os filhos, eles vão comer pessoas, né, para não se render. Aí então no versículo 13 diz, né, que lá nessas cidades ele ficava juntando muita quantidade de mantimentos. Não era pouca, não, era muito, né? E em Jerusalém, ali na capital do reino de Judá, ele também colocou oficiais valentes e experimentados. Os melhores oficiais estavam ali na capital do reino sul, né? Na capital ali do reino de Judá. Aí no versículo 14 diz, e este é o número deles, né? O número de oficiais, segundo as suas casas paternas, né? Segundo os pais deles, né? O nome dos pais mais forte ali. Em Judá eram capitães dos milhares, né? Quem? O chefe Adna, né? Com ele tinha quantos? 300.000 homens valentes. Depois dele vinha Joanã, e Joanã tinha 280.000 homens valentes. Versículo 16. Vinha Amazias depois, filho de Zicre, né? Não é importante pra gente esses nomes, tá, gente? Então eu vou passar rapidinho. E depois vinha Amazias, filho de Zicre, né? Que voluntariamente se entregou ao Senhor, né? E com ele 200.000 homens valentes estavam ali, né? Versículo 17. Da tribo de Benjamim, quem é que tinha? O Elíada, né? Era um homem valente e ele estava sobre ali governando, chefiando, né? 200.000 soldados, né? Todos armados de arco, de escudo, né? Versículo 18. E depois dele, quem mais tinha? Tinha Josabade, né? Que também ficava ali cuidando de 180.000 soldados, né? Todos armados para a guerra, né? Versículo 19. Todos esses estavam a serviço de Josafá em Jerusalém, né? Além destes, né? Ele colocou também outros soldados na cidade de Judá que eram protegidas por muralhas. Então ele protegeu bem a cidade ali para evitar problemas, né, para evitar guerras, mas a gente vai ver que vai ter guerras aí. Gente, que guerra extraordinária. Lembra na aula passada que eu falei para vocês? Eu falei para vocês que existe uma guerra que vai ter, que são três nações, se eu não me engano, são três nações que se unem contra uma, né? Aqui é uma nação, que é o reino de Judá, e aqui são três unidas. E eles vão guerrear contra essa nação de Judá. E Judá era muito mais fraco que eles, né? E o rei de Judá, que é ele, Josafá, a gente já vai chegar nessa história quando voltar de férias. Josafá, ele ora a Deus. Ele fala, Deus, salva a gente, né? E ele faz uma oração linda, pedindo para Deus salvar eles. E é nesse momento que é aquela história que eu falei na aula passada, né? Deus fala para ele, tá bom, vou te ajudar, mas é o seguinte, os cantores, né, os levitas, ali os sacerdotes, vão na frente de vocês, não é os carros de guerra que vão na frente, não, nem os cavalos. São os levitas, os sacerdotes, eles vão cantando, os cantores vão indo na frente, os músicos, né? E eles vão louvando a Deus.
e vocês vão marchando, subindo a montanha ali bem devagarzinho, louvando a Deus. E todo mundo louvando a Deus. E eles fazem isso. E nisso as 3 nações estão vindo para brigar com eles. E eles louvando a Deus e subindo, e o louvor indo na frente, né? Aí quando eles chegam lá em cima, que eles vão descer para a guerra, aí eles olham lá para baixo, né, do morro, quando eles olham lá para baixo, tá tudo morto. A Bíblia diz que eles já morreram. Falou que eles começaram a guerrear entre eles, as 3 nações. Né? Uma nação começou a atacar outra nação começou a atacar outra nação e se mataram. E não sobrou nenhum vivo. Aí a Bíblia diz que quando eles chegaram lá, eles não precisaram mais lutar. Eles só desceram para pegar as riquezas. Falou que eles ficaram 3 dias recolhendo riquezas. 3 dias recolhendo despojos de guerra. Aí falou que eles voltaram para casa porque eles não conseguiram pegar tudo. Tinha mais despojo ainda de guerra para eles pegarem, mas eles não conseguiram. Gente, olha que extraordinário. E isso vai acontecer daqui a pouquinho na história, com Josafá, com esse rei aqui que acontece isso. Né? É extraordinário. É bonito o reinado desse Josafá. A mancada que ele dá é de se aliar com quem ele não devia se aliar. Um profeta chega nele e fala isso. Por que você se alia com quem não é para você se aliar? Por que você anda com quem eu abomino? Por que você anda com quem me traz ira? Deus fala isso para Josafá. Porque Josafá, ele começa a andar, gente, com Acabe. Ele começa a andar com o filho de Acabe, Acasias. Ele começa a andar com esse povo. E Deus não gosta disso. Deus fala, mas por que você está se aliando com eles? Com quem eu abomino? Não é para você andar com eles. E aí Josafá dá essas mancadas, que vai custar muito alto para ele, né? E eu já falei sobre isso. Mais para frente, ele vai dar o filho dele para casar com a filha de Acabe e de Jezabel. Boa coisa que não vai sair disso daí, né? Então, os dois vão se casar e vai ser uma aberração total, a gente vai ver, tá? Então, no versículo... Agora a gente vai para o primeiro livro de Reis, capítulo 16, tá? A gente vai ler só uns 5 versículozinhos e já vai terminar a aula de hoje. Primeiro livro de Reis, vamos falar agora sobre Acabe e Jezabel. Primeiro livro de Reis, capítulo 16, versículo 29 ao 34. A gente vai falar agora sobre Acabe e Jezabel. Enquanto isso, tá? Josafá virou rei lá no Reino Sul, tá? Asa morreu. No 4º ano do reinado de Acabe, Asa morreu e Josafá virou rei. E a gente vê aqui, Josafá parece que era um rei bom, né? Parece que era um rei temente a Deus, né? E enquanto isso, quem é que tá lá no Reino Norte? Louco. Acabe. Acabe é mais doido que Jeroboão. Acabe é um cara mau. E Acabe tá lá no Reino Norte. E a gente vai ver agora o que esse Acabe está fazendo. No versículo 29 diz assim, no ano 38 do reinado de Asa, que a gente lembra já que ele morreu, e Josafá virou rei, né, no lugar dele, mas a gente recapitula agora um pouquinho a entrada de Acabe na história, tá? Então Acabe entrou no ano 38 do reinado de Asa, ele virou rei, e Acabe era quem? Filho de Omri. A Bíblia já tinha preparado a gente para a entrada de Acabe. A Bíblia já tinha preparado a gente para a entrada de Acabe quando a Bíblia falou que Omri foi o pior rei que existiu. A Bíblia já havia falado isso, que o pai de Acabe havia sido pior do que Jeroboão. E imagina, agora Acabe vai ser pior do que o pai era. Então, Acabe, a gente já começa a imaginar um pouquinho como que Acabe era, para ter um pai já que não era boa peça, né? Então, vai indo nesse nível. E diz então que ele se tornou rei de Israel e ele ficou governando Israel ali, o Reino Norte, por 22 anos, né? A gente lembra que a capital já havia mudado, né? O pai de Acabe é que mudou a capital de Tirza para Samaria, então a capital agora já é Samaria. A gente já começa a ver o desenho ali surgindo dos samaritanos, tá? Então esse povo agora vai começar a ser chamado como samaritanos, né? Agora não vai sair mais de Samaria a capital vai ficar sendo sempre Samaria. Por isso, né, levam o nome de samaritanos, tá? Então começa já a desenhar esse cenário para a gente ir lá para Jesus e entender quem são os samaritanos. Então, os samaritanos é esse povo aqui do Reino Norte, das 10 tribos que ficavam adorando os touros de ouro aqui, beleza? Então, no versículo 30 diz, e Acabe, ele pecou contra Deus. Pecou mais do que qualquer um dos que haviam sido reis antes dele, né? Então, quando a Bíblia diz assim, que pecou mais do que os anteriores, né? A gente para e pensa assim, pô, mas Jeroboão, ele criou 2 touros de ouro. Jeroboão, ele construiu 2 touros de ouro, reuniu todo o povo de Israel e falou, eis aqui os deuses de vocês, que tiraram vocês do Egito, agora é para vocês começarem a adorar eles,
né? E a gente fala, como que a pessoa pecou mais do que esse ser que fez isso? Né? Eles não criaram Deus nenhum, então como que eles pecaram mais? Quando Deus está falando isso aqui, quando a Bíblia está dizendo isso aqui, a Bíblia está querendo dizer assim, não bastava o pecado de Jeroboão, não bastava eles continuarem no pecado de Jeroboão, eles ainda fizeram mais. Eles ainda aumentaram, né? Então é nesse nível que está querendo dizer, né? Então o parâmetro é o pecado de Jeroboão. Então não bastasse o pecado de Jeroboão, eles foram pior, tá? Então é nesse nível. Eles continuaram com o pecado de Jeroboão e ainda acrescentaram novos pecados. É nesse nível que a Bíblia vai dizendo. Aí no versículo 31, então, chega Jezabel. E diz no versículo 31 que não se contentando ele em cometer os mesmos pecados de Jeroboão, não se contentando ele, né, em já seguir o caminho de Jeroboão, Acabe ainda foi pior, porque ele se casou com Jezabel. Então a gente fala, caramba, só ter casado com Jezabel já foi um pecado. Por quê? O que tem com essa mulher? Que só o fato dele ter casado com ela já foi um pecado em si. E a Bíblia explica. Então aqui na frente do nome dela está explicando por quê que foi um pecado ele já ter casado com ela. Ele não tinha nem que ter pensado em casar com essa mulher. E então diz que não bastasse, né, os pecados que ele já insistia em repetir que eram de Jeroboão, de ficar adorando os deuses, os touros de ouro lá, os deuses pagãos, ele ainda pecou mais ainda se casando com Jezabel. Então aqui na frente diz que ela era filha de Etibaal. E Etibaal era rei de Sidom e adorou ao deus Baal. O que é Etibaal? Gente, o pai de Jezabel era um sacerdote de Baal. Por isso que foi tão ruim ele ter casado com ela. Como assim Acabe, né, o rei da nação de Deus, casa com a filha de um sacerdote de Baal? É lógico que boa coisa, eu nem sei disso. A mulher é filha de um sacerdote de Baal. Por isso que ela é louca desse jeito. A gente vai ver mais pra frente que essa mulher é louca. Ela servia Baal, meu Deus, com uma veemência, né? Com uma coisa. A gente vai ver mais pra frente, né? A gente já tá chegando ali na história de Elias, né? Elias e os profetas de Baal, tal, né? Extraordinário. E por isso que essa mulher era tão louca por Baal. O pai dela era sacerdote de Baal. Ela cresceu vendo o pai dela sendo sacerdote de Baal, né? Os ensinamentos que o pai dela trazia eram sobre isso. Ele era sacerdote de Baal. E Acabe vai e casa com a mulher que é filha, né, do sacerdote de Baal. Então, esse foi o pecado dele. Já era muito claro que isso não era certo, que ia dar mal, né? Casar com uma mulher de uma nação estrangeira já é ruim, porque a gente lembra que o pecado de Salomão foi esse, né? Salomão caiu por causa disso. Salomão casou com muitas mulheres, 1000 mulheres, né? Ele teve 700 mulheres, 700 esposas e 300 concubinas. E ele pecou por causa disso. Eram mulheres de várias nações pagãs. E então ele acabou adorando os deuses dessas mulheres pagãs, né? E agora ele não só se casa com uma mulher estrangeira de um deus pagão, mas pior, o pai dela é sacerdote de Baal. Ou seja, essa mulher não vai mudar nunca, né, de religião. Ela ia continuar sendo essa religião. E ainda naquela coisa, aquele fervor, ela é filha de um sacerdote, né? Então é aquele fervor todo. E ele foi e casou com essa mulher, tá? Então a gente já começa a ver aí porque Jezabel vai ser tão louca, ela vai ser tão irritada com o Deus de Israel, né? Porque ela não aceita a adoração do Deus de Israel. Ela não aceita a adoração do Deus verdadeiro. Por isso que ela odeia tanto Elias, né? Porque Elias é totalmente contra Baal, né? E ele começa a enfraquecer ali, né? Os profetas de Baal, demonstrar o poder do verdadeiro Deus. E por isso que ela odeia. Ela é filha de um sacerdote de Baal. Né? Então a gente já começa a imaginar e desenhar a história, porque Jezabel é tão assim, né? No versículo 32, então, diz, né? Que Acabe foi e construiu ali na capital do Reino Norte, em Samaria, um altar, não só um altar, mas um templo. Aqui diz que ele construiu uma casa, um templo, para Baal. Então você vê a influência que ela estava trazendo, né? Então ele pecou ainda mais. Ele pecou ainda mais porque ele ainda trouxe a filha de um sacerdote, trazendo toda aquela doutrina de Baal, né?
E ele vai criar um templo a Baal ali na capital, para vocês verem o fervor dessa mulher, né? Ela foi criada dessa forma, né? A vida inteira, assim, filha de um sacerdote de Baal, ela com certeza pediu esse templo aqui para construir. Ele foi e fez. Aí lá ele colocou um altar e colocou lá dentro do templo para Baal. Aí no versículo 33 diz que ele também levantou um poste da deusa Aserá, né? E assim ele fez mais coisas para deixar o Senhor Deus irado do que todos os reis de Israel haviam feito antes dele, né? Eles entendiam esses postes de deusa, né? Eles faziam sempre, né? Porque eles diziam que essa deusa era casada com Deus, entendeu? Então a deusa Será era casada com o Deus Baal, né? Então eles faziam esses dois juntos, que eles achavam que se tivesse os dois juntos ali era mais forte, né? Então eles sempre tinham que ter casado, né? Sempre tinham o macho e a fêmea ali, né? Então eles faziam para ganhar mais força. Eles diziam que era mais fácil se colocasse o casal. E eles fizeram o poste dessa deusa Será. E assim, diz, fez mais coisas para deixar Deus irado do que todos os reis anteriores haviam feito. Então, além de seguir nos pecados de Jeroboão, além de continuar deixando os 2 touros de ouro lá, ele ainda agora criou um templo para Baal na capital e casa com a filha de um sacerdote. Então ele pecou mais do que os anteriores. Aí no versículo 34 então diz: durante o reinado de Acabe, né, agora vai para uma outra história que a gente tinha visto, né, essa história, é isso mesmo, que a gente tinha visto essa história, né, ali no livro de Josué, tá? No livro de Josué, quando a gente estudou, até falei sobre isso, que isso se cumpria agora. No versículo 34 diz, né, que durante o reinado de Acabe, né, um homem chamado Riel, ele morava lá em Betel, esse Riel. Aí ele decidiu, do nada, tô fazendo nada, Jericó tá ali abandonada, tá de boa Jericó, eu vou criar ali uma muralha. Eu vou construir os muros de Jericó, que eu quero morar em Jericó, e eu quero fazer Jericó ficar muito segura. Mas lembra, no livro de Josué, Deus havia falado, Deus, ele tinha destruído a cidade de Jericó. E quando Deus destruiu a cidade de Jericó, ela foi a primeira cidade a ser destruída. Aí Deus falou, a cidade de Jericó é a minha primícia. É pra mim. Então vocês vão queimar tudo. Eu não quero que vocês peguem nada nessa cidade. É tudo pra mim. Lembra até que tem um cara, eu esqueci o nome dele, Acã, acho que é Acã. Ele vai e pega uma capa. Lembra? Então, essa cidade. Aí, Deus estava tão irado com aquela cidade, né? E aquela cidade tinha uma muralha, as muralhas de Jericó, que era uma muralha indestrutível. A gente falou sobre isso na época, né? Era uma muralha indestrutível. E eles se garantiam naquela muralha. Eles falaram, não, ninguém vai invadir Jericó. Quem vai destruir essa muralha? Ninguém consegue, né? É a cidade mais protegida que existe. E eles começaram a saga deles em Canaã nessa cidade. Já mostrando que Deus, né, não tem essa não, que é difícil demais para Deus. Não, nada é difícil para Deus. Então a gente lembra como foi que caiu aquela muralha, né? Eles não fizeram um esforço. Foi Deus que derrubou aquela muralha, né? Vocês lembram que eles ficavam dando voltas ali, né? Eles deram voltas ali conforme Deus falou, tocava a corneta, né? Gritavam e ficavam dando voltas. Aí depois, no momento certo ali que Deus havia falado, a muralha caiu, né? A muralha, o muro em volta da cidade caiu sozinho, né? Deus fez tudo aquilo cair. Só não caiu o muro da casa de Raabe, né? A casa da mulher era no muro da cidade, mas como ela tinha ali, né, um pacto com Deus, né? Essa mulher, havia uma promessa ali, o muro da casa dela não caiu, a casa dela continua de pé. Uau, né? E essa mulher aí tá aí hoje na descendência aí, na genealogia aí de Jesus, né? Glória a Deus. E então, gente, esse homem, esse Riel doido aqui, ele agora vai construir Jericó. E Deus havia falado, quando destruiu Jericó, Deus falou no livro de Josué, ninguém nunca mais erga muralhas aqui. Nunca mais é para se erguer uma muralha aqui, porque eu derrubei a muralha aqui. Aquele que erguer uma muralha aqui vai perder o seu filho mais novo e o seu filho mais velho. E é isso que vai falar no versículo 34 agora. Esse homem perdeu o filho mais novo dele e o filho mais velho dele, erguendo de novo as muralhas de Jericó.
Então diz que o que Josué havia falado lá atrás, gente, Josué escreveu muito antes do que está acontecendo aqui, né? Então Josué escreveu lá atrás que quem fizesse isso ia acontecer isso, e aqui o escritor está dizendo pra gente que realmente o que Josué havia falado, a profecia que Josué tinha dito, se cumpriu. A pessoa tentou reconstruir e aconteceu o que Josué falou que ia acontecer. Então no versículo 34 diz isso. Durante o reinado de Acabe, Riel, né, esse homem morava lá em Betel, ele decidiu reconstruir a cidade de Jericó, decidiu levantar os muros de novo de Jericó, né? E como Deus havia dito, por meio de Josué, filho de Num, há mais de 500 anos atrás, né, se eu não me engano, de cabeça, Riel perdeu Abirão, que era o filho mais velho dele, quando ele colocou os alicerces de Jericó. E ele perdeu também Segube, que era o filho mais novo dele, quando ele colocou os portões na cidade de Jericó. Para quem quiser ver, é Josué 6:26, tá? Que Deus fala isso por meio de Josué, que vai acontecer isso daí. Gente, agora a gente terminou a aula de hoje. Eu vou fazer o seguinte, tem gente que gosta de ficar dando uma lida aí, né, antes das aulas chegarem. Então eu vou fazer o quê? Eu fiz um cronograma de 20 dias quando a gente voltar das férias. Os 20 primeiros dias de aula, o que eu vou dar de aula, quais os capítulos que eu vou dar de aula. Eu já adiantei aqui, tá? Então, eu vou passar agora para vocês. Quem quiser ficar estudando nessas 2 semaninhas aí que a gente vai parar, se vocês quiserem escrever aí, eu vou falar os capítulos que a gente vai começar a estudar na nossa volta, tá? Dia a dia. Então, quem quiser ler aí, ficar entusiasmado aí pra gente voltar. A gente vai voltar já lendo o primeiro livro de Reis, capítulo 17. A gente vai falar sobre Elias e a seca. Uau! Primeiro dia de aula já vai ser esse. Falando sobre Elias e a seca. Os 3 anos que Elias fala ali que não vai chover mais. E a gente também vai falar sobre Elias e a viúva de Sarepta, tá? Então, essa vai ser a aula de volta, 1 Reis 17. Depois a gente vai falar sobre 1 Reis 18, que é Elias e os profetas de Baal, tá? Então, é quando ele tem aquela coisa lá com os profetas de Baal, né? Que os profetas de Baal ficam lá orando e falam, ora mais alto, que eu acho que seu Deus não tá ouvindo não, né? Deve ser isso daí, né? Então, ele começa a tirar uma dos profetas de Baal. A gente vai ler essa segunda aula, tá? A terceira aula nossa vai ser 1 Reis 19, vai ser Elias no Monte Sinai, tá? Elias fica doido, né? Elias acaba de ser usado de forma extraordinária por Deus, mata 400 sacerdotes de Baal ali, profetas de Baal, né? Faz uma demonstração óbvia para todo mundo, né? Que somente Deus é Deus, né? Porque Deus é que consome ali o sacrifício, os profetas de Baal não conseguem nada com o demônio ali, e depois disso ele fica com medo de Jezabel e foge. Elias fica loucão e ele foge de medo de Jezabel. A gente vai falar sobre isso, essa passagem é muito interessante pra gente estudar. Então a gente vai falar sobre Elias no Monte Sinai e Deus vai lá visitar Elias. E Elias, gente, Elias tá doida nessa época. Elias fala, Deus, eu quero morrer, me mata, não deixa Jezabel me matar não, me mata o Senhor. Tá doidão. O homem acabou de ser usado de forma extraordinária por Deus, tá com medo de Jezabel. Aí Deus fala, Elias, ele falou, Deus, só tem eu aqui que te adoro, não existe mais ninguém, então me leva embora, eu prefiro morrer. Aí Deus fala, Elias, baixa o nível aí que ainda tem um monte lá que sobrou, tem mais de 1000 lá vivos, eu não lembro quanto é a quantidade, acho que uns 3.000, 7.000, acho que 7.000. Deus fala que tem mais um monte de gente viva que adora ele. Aí eu falo, Elias, não é só você não, Elias, que isso? É muito engraçada essa passagem, vocês vão gostar. E nessa passagem também a gente vai falar sobre o chamado de Eliseu. Uau! Então a gente vai ver que Deus vai mandar Elias chamar Eliseu para ficar no lugar dele. Então Eliseu já começa a ser preparado para ficar no lugar de Elias. Então na próxima aula a gente vai estudar 1 Reis capítulo 20. A gente vai falar sobre uma guerra que vai ter contra a Síria ali. Depois a gente vai para 1º livro de Reis capítulo 21. A gente vai falar sobre Acabe e a plantação de Nabote, né? Que Jezabel vai mandar matar Nabote para Acabe tomar a plantação dele, porque Acabe queria, Acabe estava chorando, Acabe era mimado, queria ter o presente dele. Então, a gente vai estudar o 2º livro de Crônicas, capítulo 18. No 2º livro de Crônicas, capítulo 18, que é a próxima aula depois de Nabote, a gente vai ver uma união entre Acabe e Josafá. Aí é que surge o casamento ali do filho de Josafá com a filha de Acabe, a doida ali, a Thalia. A gente vai ver que essa doida aí foi a única rainha mulher que teve lá no Reino Sul. Essa doida, ela vai ser rainha. Ela vai ser rainha usurpando o trono, a louca. A gente vai falar sobre ela. Foi a única rainha mulher que teve no Reino Sul. Então a gente vai falar também sobre as profecias de Micaías,
né? É muito legal essa parte que Acabe fala, né? Ah, tem um profeta aí, mas ele nunca fala nada bom pra mim, eu não gosto de chamar ele não. E Josafá fala, não, mas se ele é um profeta de Deus, chama ele. Aí ele vem e fala tudo contra Acabe, né? Aí Acabe, tá vendo? Porque eu não gosto de chamar ele, só fala contra mim, que eu me chato. E é verdade, né? E Acabe morre, tá bom? Então a gente vai para o primeiro livro de Reis, capítulo 22, que a gente vai falar sobre a repetição do que tá vendo aqui, né? A profecia de Micaías, né? Conforme está no segundo livro de Crônicas, e a morte de Acabe. Repetindo a aula anterior, provavelmente a gente vai dar junto essa aula. A próxima aula vai ser segundo livro de Crônicas, capítulo 19, que a gente vai falar porque na morte de Acabe, Josafá foi junto para a guerra, né? Josafá, ele se uniu a Acabe, né? Agora ali pela aliança do matrimônio dos filhos deles, né? E Josafá vai guerrear as guerras de Acabe. E Deus não se agrada disso, não. Aí, Acabe morre na guerra, mas Josafá fica vivo. Mas quando Josafá volta da guerra, um profeta vem falar com ele. E o profeta fala, Deus não tá gostando disso não. Por que você se alia com Deus, com quem Deus acha abominável? Por que você se alia com quem Deus só é levado à ira? Né? Por causa disso, você vai ter que responder agora por isso, né? E ele vai ter que responder por causa das alianças erradas que ele fez. Mas a Bíblia diz que ele, mesmo assim, ele continua firme a Deus. Mas ele vai responder porque ele fez alianças erradas. Ainda que ele vá firme a Deus. Ainda que ele continue servindo a Deus. Ele não vai adorar Baal. Ele não vai adorar nenhum Deus pagão. Mas por ter feito alianças erradas, Deus vai cobrar ele. Só por ter feito alianças erradas. E a gente vai falar sobre isso nessa aula. Na próxima aula, a gente vai falar sobre o segundo livro de Crônicas, capítulo 20, versículo 1 a 30. A gente vai falar sobre uma guerra que houve, né? Entre Edom, Moabe, né? Ali contra o reino de Judá ali, e a aliança com Acasias, né? Já havia essa aliança aí, tá bom? Essa aula aqui que a gente vai falar, é bem legal essa aula, que a gente vai falar sobre esse momento que eu falei pra vocês. Que eles vão orando, Deus manda eles irem louvando a Deus, adorando. Quando eles chegam lá em cima, eles falam, oxe, mas cadê o povo? Tá tudo morto. Tudo morreram, eles só vão lá pegar os despojos, tá? É nessa aula. Depois a gente vai falar sobre 1 Reis, capítulo 22, tá? Do versículo 52 ao 54 só. A gente vai falar um pouquinho sobre o reinado de Acasias, filho de Acabe. Mas ele vai reinar bem pouquinho, é 1 ano e pouquinho só que ele vai reinar, tá? Vai ser um rei ruim. E a gente vai provavelmente emendar essa aula aí com outra parte. A gente vai ler depois o segundo livro de Crônicas, capítulo 20, do versículo 35 a 37, tá? Que fala que Josafá, não bastasse a aliança que ele fez com Acabe, esse homem vai e inventa aliança com Acasias também, né? Deus já tá virado com ele vai inventar de fazer aliança com Acasias também, querendo levar navios para determinado lugar e Deus vai afundar todos os navios dele. Aí no capítulo, a gente vai pro segundo livro de Reis agora, tá? Na volta. Aí a gente entra no segundo livro de Reis, no capítulo 1, onde Acasias é ferido numa guerra contra Edom, né? No 18º ano do reinado de Jeroboão. Então Jorão começa a reinar, tá? Então Acasias morre e o irmão dele, Jorão, porque Acasias não teve filho, o irmão dele, Jorão, é que vai reinar no lugar dele. Aí a gente vai pro capítulo 2, já estamos terminando, tá, gente? Mais uns 5 só. Como eu falei, eu preparei uns 20 dias aqui, quem quiser ir lendo. Aí a gente vai pro capítulo 2, o segundo livro de Reis, capítulo 2, que é quando Elias vai ser levado para o céu. Uau! Elias não morreu. Uau, a gente vai ver que interessante. Elias, ele foi levado ao céu vivo. Uau, essa aula vai ser interessante. Aí a gente vai falar sobre o segundo livro de Reis, capítulo 3, que é sobre a guerra que vai ter entre Israel e Moabe, tá? Ali no 18º ano do rei Josafá, a gente fala ali aquela guerra onde Acasias tinha sido ferido, né? Aquela guerra continua, tá? Aí a gente vai pro capítulo 2, capítulo 4 do segundo livro de Reis, tá? Eliseu entra na história, né? Porque Elias já foi levado, né? Para o céu. Então agora Eliseu começa a trabalhar. Eliseu começa a profetizar aqui, a trabalhar, né? É interessante Eliseu também. Eliseu, ele recebe porção dobrada de Elias, né? Uau. A gente vai falar sobre isso também, sobre esse pedido de Eliseu. Então a gente vai falar no capítulo 2, no capítulo 4 do segundo livro de Reis, né, nessa aula, a gente vai falar sobre Eliseu e a viúva pobre, a Sunamita, gente, é muito legal a história da Sunamita. A gente vai falar sobre a Sunamita e sobre o cozimento envenenado e sobre os 20 pães que deu para 100 homens, multiplicou ali e deu para alimentar 100 homens. Então, mais 3 só aqui que eu vou falar.
O segundo livro de Reis, capítulo 5, a gente vai falar sobre a cura de Naamã. Uau, legal essa aula. A gente vai falar sobre a cura de Naamã e a gente vai falar que Geazi é castigado pela lepra de Naamã, beleza? Aí a gente vai pro capítulo 2, capítulo 6 do segundo livro de Reis, tá? Eliseu, ele vai fazer um machado boiar, tá? Então começa a mostrar aqui, né, os grandes feitos de Eliseu, né? A gente vai falar sobre a Síria ser derrotada, né? E a fome no Reino Norte, gente. Que é este momento que eu falei pra vocês, que começam a comer os filhos ali tudo, tá? Então tem esse momento ali, né? A fome no Reino Norte e tal, tá? E a gente vai falar isso, já vai estar no reinado ali de Jorão. Então a gente vai para o segundo livro de Reis, capítulo 7, quando os sírios fogem, tá? Aquele momento lá, né? Onde os sírios também ficam indo atrás ali de Eliseu, né? Porque como que o rei tá sabendo que vai acontecer se a gente não tem dedo duro, nada, né? E é Deus falando para Eliseu, né? Então eles vão lá querendo matar Eliseu, né? E o rapaz que tá junto com Eliseu morrendo de medo. Ai, Senhor, como que você tá calmo desse jeito? Tem um exército enorme lá fora para matar a gente? Como assim? E Eliseu fala, ô, meu filho, maior é o exército que a gente tá. E ele fala, você tá doido, Eliseu? Não tem ninguém com a gente, só tá nós dois aqui. Eu falo, oh, meu Deus, abre o olho desse menino. E Deus abre o olho dele e ele vê que o exército deles é muito maior, né? Então, essa passagem, gente, vocês vão gostar. Aí, então, a gente vai pro segundo livro de Reis, tá? Capítulo 8. Do versículo 1 a 15, a gente vai falar sobre a mulher de Sunem ali, né? Eliseu e o rei da Síria. A gente vai para o primeiro livro de Reis, capítulo 22, do versículo 41 ao 51, que é o fim da história de Josafá, tá? Então, pronto, só a última agora. Então, a gente vai para o segundo livro de Reis, capítulo 8, do versículo 16 em diante, que a gente vai falar sobre o reinado de Jeorão, filho de Josafá. E ele vai ter uma aliança com Acasias também. Tá? Então, amém, gente. Que Deus abençoe. Glória a Deus, tá? Gente, não desanimem essas 2 semaninhas aí que a gente vai ficar sem estudar, né? Como eu disse, dentro do possível, que eu quero descansar também, né? Mas dentro do possível, eu vou enviar documentário, sabe? Sugestão de estudo, né? Eu vou enviar tudo isso dentro do possível, tá bom? Então, não desanimem, né? Aproveita esse tempo para vocês estudarem, reverem as aulas, tá? E com a graça de Deus, em nome de Jesus, Deus assim querendo, a gente em janeiro volta, né? E vamos aprender tudo isso, você viu? Eu falei agora tudo isso para ver se dá sede em vocês, para vocês não desanimarem, tá bom? Então, amém. Espero que tenha funcionado a minha estratégia para vocês não desanimarem e esperarem pra gente voltar para a segunda semana de janeiro, tá bom? Gente, eu vou perguntar no Meet se alguém tem alguma dúvida. Eu vou desconectar o Facebook e o Instagram, tá bom? Deus abençoe a todos aí do Facebook e do Instagram. Amém. Uma boa noite, bom descanso. E até janeiro, com a graça de Deus. Amém.